Muito bem, começando aqui mais um programa Bomba Tônica. Hoje é entrevista com mais um pré-candidato à Prefeitura aí do Rio de Janeiro. Vou apresentá-lo e vou trazê-lo aqui agora para a nossa live, o deputado estadual Rodrigo Amorim. Bem-vindo, Rodrigo Amorim. Obrigado, bem-vindo. Obrigado pelo carinho, pelo convite. Obrigado a todo mundo que está assistindo a gente aí. Perfeito, maravilha. Então vamos agora a mais um comentarista aqui, Pedro Cavalcante. Como é que vai, Pedro? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, Ponzi. Boa noite, deputado. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Espero que essa nossa live seja muito proveitosa para todos que vão estar nos ouvindo. E é isso, né, Ponzi? Vamos tocar o barco. Já entramos atrasados, até peço desculpa aos nossos espectadores, mas... Problemas tecnológicos, são mas já coisas da internet. Tudo resolvido. Pessoal, você que está vendo aí, dá uma curtida na nossa página, comenta também, manda sua pergunta para o nosso deputado e pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro. E agora eu vou apresentá-lo oficialmente. O carioca Rodrigo Amorim é advogado, formado na Escola de Magistratura do Tribunal Regional do Trabalho, pelo visto um bom aluno, teve nota máxima na prova do AB e também é casado e pai de 2 filhos. Na caminhada política, por seu posicionamento firme e críticas incisivas, tem algumas polêmicas que o colocam sempre nas capas do noticiário. Mas não é só disso que é feita a sua história. Amorim foi secretário municipal adjunto de governo e secretário municipal adjunto de planejamento lá de Mesquita. Foi também secretário municipal de cidadania e direitos humanos de Nilópolis. E lá ajudou a criar o PROCON municipal. Bacana. Nas eleições de 2016, foi candidato a vice-prefeito na chapa de Flávio Bolsonaro, no Rio, ficando em 4º lugar. Em 2018, estourou a urna com mais de 140 mil votos, arrebatando aí a maior votação do estado. Agora é pré-candidato à Prefeitura do Rio, onde espera estourar mais essa urna para, enfim, comandar a cidade do Rio de Janeiro. Muito boa noite, oficialmente agora, deputado estadual Rodrigo Amorim. Olha, boa noite. Eu falei anteriormente aqui o seguinte, olha, eu fiz rádio durante 3 anos na Rádio Bandeirante e acompanho vocês, sou entusiasta da rádio, e esse modelo que vocês encontraram para o programa é muito bacana, além de muito descontraído, de muita sabedoria. Então, assim, essa troca de opiniões, cada um com uma vertente ideológica, é muito bacana. Então, é mais uma oportunidade de estar aqui, de poder falar para a galera nesse momento de pré-campanha, e que é importante, que define os rumos da eleição do Rio de Janeiro. Então, só tenho a agradecer a vocês e a todo mundo que está assistindo a gente. Obrigado pela oportunidade. Maravilha, obrigado. A gente que agradece muito a você, deputado. Realmente, eu já tinha contado você uma vez, você tinha falado realmente que ouvia o Bomba Tônica, foi uma grande honra aí saber disso. Então vamos lá, Pedro Cavalcante, você começa sua pergunta. Deputado, é com você também. Um abraço, pessoal, vai lá. Valeu, obrigado, Rafael. Então, deputado, eu queria começar falando com você sobre saúde. A gente viu aí muitos escândalos na questão dos hospitais de campanha, né, envolvendo uma organização social que é a IABAS. Sim. Essa IABAS, ela administra diversos equipamentos de saúde da prefeitura, né, que são as clínicas da família. Ela já tem matéria do Globo de 2016 falando que 8 das 10 organizações sociais que administravam equipamentos da prefeitura eram suspeitas por superfaturamento de medicamentos. Então fica a pergunta, na sua gestão, caso seja eleito prefeito, você vai manter esse modelo de administração via organizações sociais ou você pretende trazer a administração da saúde para a gestão direta? Olha, é fácil da gente compreender o que ensejou. É sempre importante a gente tentar compreender o que levou a um administrador a adotar esse tipo de mecanismo. E, para mim, fica claro, na verdade, esse mecanismo das OS, ele se deu numa expansão da saúde no governo, na capital do Rio de Janeiro, na prefeitura do Rio, onde teve uma ampliação da capacidade instalada, consequentemente, uma demanda de pessoal muito grande, e, sem dúvida nenhuma, esse modelo de contratação via particular, com as OS, ele dava mais versatilidade para o gestor. Podia contratar direto, fazer a transação direto com o profissional de saúde, via carteira assinada, e escolher ali os profissionais para aquelas áreas, daquelas regiões, de modo a levar um melhor serviço. Só que, ao longo do tempo, teve uma completa deturpação desse processo, desse esquema das OS. Porque, em primeiro lugar, a OS passa a assumir a gestão integral do hospital e daquela unidade, seja lá a clínica da família, ou UPA, ou o hospital em si, mas não só para solucionar uma questão pontual ali da tratativa, da relação jurídica com os recursos humanos, com os profissionais de saúde, mas passou a gerir ali os insumos, todos os equipamentos, todo o atendimento,
passou a fazer a atividade fim do Estado, né, da Prefeitura do Rio, que era, né, dar o serviço, entregar o serviço de saúde. Isso eu condeno. Eu considero absolutamente equivocado esse modelo. Inclusive, esse modelo que a gente está vendo aí, que é um caso de polícia no governo do Estado do Rio de Janeiro, quando se faz a opção pelo hospital de campanha, não se poderia nunca ter entregue a chave da administração inteira para uma OAS administrar. O Estado perde a sua capacidade de interlocução, de administração, de consciência, enfim. Assim, eu considero um absurdo esse modelo. Claro que essa questão trabalhista, ela precisa de uma solução. Talvez a administração, a contratação via Rio Saúde, seja um modelo eficiente, porque a gente enxerga hoje também, nesse modelo que a prefeitura está utilizando, de quarteirização. A coisa se tornou tão promíscua que a OS é contratada, ela gera aquela unidade, depois quarteiriza para uma outra entidade que fica responsável só pela relação trabalhista, consequentemente, no caso de calote, como está acontecendo hoje na Prefeitura do Rio de Janeiro, ela passa a assumir o ônus trabalhista, então serve de escudo para a OS original. Então a gente percebe que isso, além de não proteger o trabalhador, além de não tratar com mais flexibilidade as relações de trabalho, ela ainda atrapalha tudo, ela facilita a bandalheira, facilita o calote. Então eu considero o seguinte: é necessário que a atividade meio seja explorada, né, feita por um empresário, não necessariamente precisa ser uma OS, não, pode ser uma empresa com finalidades lucrativas através de uma licitação, porque eu não satanizo a atividade empresarial, não, de modo a dar mais versatilidade nas contratações, mas a gestão, a inteligência, o rumo da política pública de saúde tem que ser do prefeito, do secretário de saúde. Então, não vejo sentido essa contratação da OAS, ainda mais para finalizar esse assunto, numa crítica que eu especialmente faço, que é o modelo de pagamento que as OAS recebem, que é um valor fixo, e não tem o menor não tem nada condicionado ali à produtividade, por exemplo. Então, não se faz ali nenhum apanhado das OAS que são produtivas, que entregam o serviço na ponta, e aquelas que não fazem com tanta qualidade. O preço é fixo, se paga exatamente o mesmo valor, não tem nenhuma apuração, nenhuma fiscalização. Então, esse modelo, ao meu ver, é absolutamente fracassado, precisa ser revisto. É necessário que pode haver, sim, uma intermediária aí, sobretudo na relação de pessoal, mas que esse problema pode ser solucionado pela própria Rio Saúde e não diretamente pela OAS. Entendi. Você falou aqui no final, reafirmou a questão da Rio Saúde. Eu tenho uma ponderaçãozinha só para esclarecer ao nosso ouvinte. Tá. Né? Eu falo ouvinte, o hábito da rádio, a gente que está na internet são espectadores, né? Mas essa contratação via Rio Saúde, eu vejo que no seu Instagram você fala muito de concurso público, está criticando a questão da polícia, defende a contratação via concurso público. Essa contratação via Rio Saúde seria via concurso público? Você pensa nisso? Ou seria uma contratação? Não sei se você está me escutando, Pedro. Está me ouvindo? Cara, acho que o áudio dele deu uma falhada. Está me ouvindo, Rodrigo? Entendi, Rafael. Entendi a pergunta do Pedro aí. Na verdade, entendeu? Tá. Eu vou deixar muito claro, Pedro. A questão do concurso público nunca foi uma bandeira minha, nem de campanha, objetivamente. Eu tinha uma vertente muito mais vocacionada, como tenho ainda, para a questão da segurança pública, da recuperação financeira do Estado. Só que desde o início do mandato eu fui procurado por alguns concursados de diferentes concursos, que viram ali uma fragilidade jurídica, uma insegurança tremenda, porque o Estado, num determinado momento, em gestões anteriores, fez uma série de concursos, e aí esses concursos não chegaram ao final, não chamaram os concursados. Eu até bati um recorde. Eu aprovei uma lei em tempo recorde, com o apoio ali de todo o parlamento, que foi aprovada em maio do ano passado, no sentido de suspender a validade dos concursos públicos enquanto perdurar a calamidade financeira. Então, isso dá uma maior segurança jurídica, muito embora a gente tenha problemas hoje com a PGE, que tem a interpretação de que a lei... Aliás, a PGE tem essa mania. Ela não tem legitimidade nem competência para fazer, mas ela acha que pode dizer que uma lei é inconstitucional ou que não faz não tem validade no universo jurídico. Então, ela não tem competência para isso, mas faz. Mas eu engajei nessa luta, ganhei o apelido muito carinhoso, que recebo com muito carinho, de padrinho dos concursos públicos, e passei a adotar essa bandeira também. Estou falando isso porque a Prefeitura do Rio tem um corpo de servidores públicos, não só na área da saúde, mas um corpo muito dedicado e muito competente. A Prefeitura do Rio tem profissionais
reconhecidos no mercado em diversas searas. A gente tem profissionais no segmento de administração, de previdência, que são profissionais reconhecidos no mercado, inclusive no mercado privado. Claro que eu vou privilegiar o concurso público. Essa contratação ela só é um complemento do quadro de pessoal do concurso público e um mecanismo também do gestor driblar, se é que é essa palavra, mas solucionar uma demanda que, quando o indivíduo faz o concurso, ele não necessariamente ele atende à especificidade de uma clínica da família, por exemplo. É fundamental que um profissional de saúde que trabalhe numa clínica da família, que ele conheça ali a geografia do ambiente que ele está. Então, a gente não pode delimitar uma área de atuação dentro de um concurso público. Porque, por exemplo, vem profissional de saúde de outros estados do Brasil, por exemplo, vem um cara de Rondônia fazer o concurso, a gente tem que receber de portas abertas pelo princípio da universalidade do concurso público, e esse cara não vai conhecer a geografia local, não vai conhecer a demanda local. Então, talvez essa contratação direta de forma complementar, ela não é um desprestígio em absoluto ao servidor de carreira, pelo contrário, tem que ser valorizado, mas é uma forma de dar mais versatilidade e aplicabilidade para essa modalidade de contratação que precisa de alguém com esse perfil, entende? Entendi. Tá ótimo, deputado. Daqui a pouco eu volto. Passa para o próximo aí. Vambora. Maravilha, Obrigado. daqui a pouquinho ele volta. Vamos lá. Pessoal, você que está vendo aí o programa Bomba Tônica, o deputado já conhece o programa Bomba Tônica, ele ouve todos os lados, ele ouve todas as vertentes, todas as ideologias. É isso que é o mais importante, a gente traz tudo num lugar só, debate, aqui o couro come e depois sai todo mundo com uma opinião formada. Isso é que é o mais importante. A gente aqui não é isento, tá? Não é isso, deputado? A gente não é isento aqui. Perfeito, Cada um tem seu perfeito. posicionamento, né? Porque falar que é isento e não ser, eu acho que é a pior coisa que existe, né? Então vamos lá. Agora para o nosso liberal especialista em política digital aqui, Rafa Zoli, ele vai entrar agora. E eu estou saindo. Rafa Zoli, mete bronca. Tá bom. Fala, deputado, tudo bem, querido? Fala, obrigado aí tudo por bem? estar aí com a gente. Eu vou mudar um pouquinho o foco, né? Diante da nossa loucura aí do coronavírus e dessa história toda, tem mil temas para a gente falar, né? Poderíamos falar de vários aspectos desse, mas um que me angustia muito é a questão da liberdade individual. Quer dizer, o quão há direito ou não há direito, né, das pessoas permitirem, não permitirem, poderem ou não poderem, e a gente teve ainda mais essa loucura, na minha opinião equivocada, mas enfim, essa questão de que os prefeitos passaram a tomar, no final da história, as decisões, os governadores, em relação a que pode e o que não pode. Né? Eu, evidentemente, já digo de antemão que acho um absurdo o que aconteceu, mas enfim, aí, né, é a minha visão, acho que a proibição e a imposição nunca é o melhor caminho, mas aí, né, obviamente, que o liberal vai pensar assim. Mas queria te ouvir um pouco, evidentemente, sabendo que é um tema muito complexo, mas em sendo prefeito, tomara que a gente nunca mais viva uma loucura como essa, mas, evidentemente, essa coisa ainda pode voltar, a gente sabe. Como é que você vê isso aí, esse limite entre a liberdade individual e a responsabilidade do Estado em defender a sociedade como um todo? Perfeito. Ouvir um pouquinho. O Rafa, na verdade, eu também me filio a uma corrente muito parecida com a tua, de defesa, eu diria que restrita da liberdade individual. Então, muito pouca coisa o Estado deve se meter na vida do indivíduo. E, sobretudo, num tema tão complexo quanto esse, eu, óbvio, que compreendo. Uma coisa que eu fiquei muito chateado nesse processo inteiro foi a politização extrema desse período da pandemia. As pessoas utilizaram essa narrativa para essa disputa, para picuinha, não é nem disputa, para picuinha e antecipação do calendário eleitoral. Claro que é um problema que a nossa geração nunca viveu. Eu sou um otimista inveterado, óbvio que num período como esse, como a gente perdeu tantas vidas, eu digo de pessoas muito próximas, inclusive, amigos meus e amigas que morreram, pais de amigos que morreram, e o exemplo mais recente, o deputado Gil Viana, que era um cara muito bacana, meu amigo pessoal, meu irmãozaço, e morreu dessa doença, um cara atleta, uma vida saudável, atleta, corria 10 km por dia, não tinha vício, não tinha comorbidade nenhuma, um cara saudável e morreu assim, num estalar de dedos. Então, claro que foi algo muito inédito para a gente e foi necessário ali uma apuração de duas frentes de batalha, sem dúvida nenhuma. A primeira delas, a preservação da vida, que num primeiro momento foi necessário essas medidas de restrição à circulação, mas eu diria o seguinte, eu sou contrário também a esse impedimento. Por exemplo, eu sempre fui contrário a qualquer tipo de lockdown. Claro que o Estado determinar que os setores produtivos diminuíssem a sua força, a sua produção, ou que paralisasse determinados serviços, eu considero até legítimo, porque isso aí ensejou uma diminuição de pessoas na rua. Mas daí a proibir a circulação, eu não concordo com esse tipo de medida. Por outro lado, eu também me filio àqueles que pensaram
mas no campo econômico, até porque numa análise mais profunda, o desastre econômico e essa perda de arrecadação que o Rio de Janeiro teve, aí eu me refiro ao estado do Rio de Janeiro, a gente já iniciou o ano numa conta, num cheque especial de 13 bilhões, Rafa, e a perspectiva era muito ruim. Esse período de pandemia, com a perda de arrecadação e outros fatores, nós ampliamos essa conta para mais de 20 bilhões, que é uma conta tão drástica que nem no período mais danoso do governo Pezão a gente viu. Então, corre risco real de não ter salário pago, de ter serviço diminuído, e é mais um motivo que nos deixa muito consternado e muito pau da vida, para falar português claro, com a roubalheira, num momento de tanta fragilidade, dos caras meterem a mão no cofre público em quase R$1 bilhão, ou seja, já diminuiria, pelo menos, se poupassem a roubalheira, já diminuiria uma boa parcela dos prejuízos que o Rio de Janeiro vai sofrer. Agora, voltando à tua pergunta original, eu, óbvio, que sou um defensor da liberdade individual, mas entendo o que foi enfrentado, foi algo muito novo para todo mundo, né? Fiquei muito chateado com o excesso de polarização política que se fez nesse período, muita gente fazendo dessa desgraça aí seu palanque eleitoral, mas avalio que se prefeito do Rio de Janeiro, Deus me livre, passe por um outro momento tão tenebroso quanto esse, é necessário primeiro se instalar um comitê verdadeiro de crise, onde se avalia ali o campo médico com os profissionais de saúde, de toda a avaliação sanitária do município, das autoridades sanitárias, mas também das autoridades de economia, do secretário de Desenvolvimento Econômico, do secretário de Fazenda, para que a gente possa fazer uma avaliação dia após dia do que restringir, do que segurar, mas nunca chegando ao ponto de restringir a liberdade individual de cada indivíduo. É importante que o gestor apresente o problema, coloque o problema, apresente soluções antes de mais nada, mas a decisão se vai à rua, se não vai à rua, é da cabeça de cada um. Maravilha. Rafael, gostou? É isso que eu ia falar agora. O Zóio deve estar em... Aí é mole, aí é mole. Não, mas assim, só para fazer um comentário, né? E, enfim, o deputado fez a explanação dele, só agora dando um pouquinho a minha opinião. A gente confia muito pouco no indivíduo. O indivíduo a gente trata como criança. Você pode sair, você não pode sair. Você está criando uma sociedade, inclusive, absolutamente infantilizada. A gente precisa acreditar nas pessoas, tratá-las como adultos, que elas vão naturalmente tomar suas decisões. Um vai errar, outro vai acertar, mas isso é parte da vida. Agora, achar que as pessoas não podem decidir por elas mesmas dá no conjunto de loucura. Obrigadíssimo pela resposta. Olha só. Eu posso só completar o negócio que você falou aí? Claro. Eu dou um exemplo de hoje, cara. Acabou de acontecer isso alguns minutos atrás, algumas horas atrás na Assembleia. A gente está vivendo um momento crítico. Assim, a Assembleia, de fato, saiu na vanguarda, tá? Foi a Assembleia do Brasil, a do Rio de Janeiro. Foi a que saiu na frente com esse negócio de sessão online, sessão remota. De fato, teve muita produtividade, teve muita bobagem. Vamos falar português claro. Muita gente apresentando projeto de lei esdrúxulo, querendo surfar nessa onda da pandemia para dizer que produziu. Muita gente se tornando coautor de projeto de lei para aumentar sua produtividade, e já tem engraçadinho de deputado aí, botando nas suas redes sociais, olha, aprovei tantas leis. O cara navegou na onda dos outros. Mas, independente disso, a Alerj se debruçou em temas importantes e teve um papel, eu diria, fundamental, está tendo nesse processo de recuperação. Não só financeiramente, porque a gente emprestou dinheiro, deu dinheiro por conta do nosso fundo de 1/10 da Assembleia, economizado, mas também botamos o dedo nas feridas em muitas questões ali relacionadas ao empreendedorismo, à desburocratização. Amanhã, por exemplo, a gente vai ter uma discussão muito séria para o Rio de Janeiro, que é a questão do Repetro, e hoje, que seria um dia de debate anterior a essa votação de amanhã, e a gente perdeu a sessão inteira discutindo um projeto de lei, que eu acho interessante o projeto de lei, mas que liberava ali as igrejas, né, de todas as religiões como um todo, de poderem abrir as portas. E aí, obviamente, que isso descambou para uma guerra ideológica, aqueles que, como eu, defendem a liberdade e a abertura da igreja, e também de outros estabelecimentos, não só a igreja, mas levei em consideração ali que a igreja faz muitas vezes um papel onde o Estado não vai, principalmente nas áreas mais carentes. Então, é fundamental, até nesse momento de crise, onde o sujeito está abalado, onde a gente vê um incremento de violência doméstica, de suicídio, até esse apoio psicológico, espiritual que a religião dá. Então, é fundamental nesse momento, até para a conscientização das pessoas. E aí, em meio àquela discussão da esquerda e da direita, obviamente a turma da esquerda ali, que se você jogar água benta ou óleo ungido, sai até fumaça, essa turma, óbvio, levou a discussão à exaustão,
E uma das coisas que eu ponderei é o seguinte: vocês estão subestimando a capacidade do ser humano. Claro que um sacerdote, independente de ser pastor, padre, pai de santo, rabino, seja lá qual for, ele tem o discernimento de, ao abrir as portas do seu templo, estabelecer as regras ali. Olha, gente, não vamos superlotar uma igreja de um dia para o outro, porque a contaminação está aí. Mas ele próprio vai estabelecer os critérios de distanciamento, de utilização de máscara, de álcool. Então é subestimar exatamente o que o Raffazzoli acabou de falar. É subestimar a capacidade do indivíduo, do ser humano, em se autogerir. Por que proibir? Qual capacidade o Estado tem de fechar as portas de um templo, subestimando a capacidade do sacerdote em definir as regras dentro do seu próprio templo? Então eu concordo, estou 100% de acordo contigo. Maravilha, Amorim. Viva a liberdade. É isso aí. Viva a liberdade. Vou deixar vocês aí, daqui a pouco eu volto. Daqui a pouco você volta. Perfeito, maravilha. Vamos nessa. Deputado, suas redes estão arrebentando, hein? Muita gente comentando aí, muito elogio. Amorim prefeito, nosso próximo prefeito, o pessoal aí, policial também, dos 181 aí. Bastante, muita gente falando. Continua mandando suas perguntas. Pessoal do 181, a gente está arrumando uma solução aí que eu acho que em breve a gente vai conseguir resolver. Conversei com o deputado Bruno Dauari hoje, acho que a gente tem uma solução aí muito em breve. Vamos chegar a uma solução aí dos 181. É a rapaziada dos concursos públicos, aquela turma que eu falei que teve a sua segurança jurídica abalada e a gente precisa repor isso aí. Então, obrigado. Bacana, então esse foi o recado para eles mesmo. Vai estar resolvendo isso. Furo de reportagem. Furo, adoro o furo. Obrigado, deputado. Sensacional. Então vamos lá. Pessoal, continua mandando suas perguntas. A gente está anotando aqui, a nossa equipe está anotando. A gente vai colocar suas perguntas dentro das nossas perguntas, tá? Bom, agora vamos lá. Esse também é um cara de direita, é o nosso Pedro Barbosa. Como é que vai, Pedro? Tudo bem? Tá ouvindo? Opa, boa noite, tudo bem? Tô ouvindo. Boa noite, irmão. Beleza, é contigo, amigo. Boa noite, deputado, tudo bem? Obrigado pela presença. Minha pergunta é o seguinte, sobre o turismo. Hoje o turismo ele mantém vivo a economia da nossa cidade. E os grandes eventos que impulsionam mais ainda esse setor. Hoje o Rio de Janeiro ele conta com 2 grandes eventos anualmente, que é o Carnaval e o Ano Novo. Contudo, existe uma lacuna no resto do ano, onde a gente poderia ser preenchido com novos eventos. Eu tenho 2 perguntas para o senhor. Primeiro, qual o grau de danos que o senhor acha que a pandemia pode trazer para esses eventos? E segundo, o senhor pensa como preencher esse calendário com novos eventos, inclusive para compensar as possíveis reduções que vai haver com a redução do Carnaval do Ano Novo, devido a esse novo normal? Em primeiro lugar, cara, vou te pedir para não chamar de senhor, pelo amor de Deus, porque os cabelos brancos que aparecem, o cara me chama de senhor, eu me sinto um idoso, com todo respeito aos nossos idosos do Rio de Janeiro, mas eu não quero me sentir mais velho do que eu sou. A gente sabe que está na corrida contra o tempo, né? Então é duro você cair na real nesse sentido. Deixa eu te falar, eu sou entusiasta, sim, dessa questão do turismo, porque óbvio que o nosso modelo de desenvolvimento econômico está baseado numa matriz do petróleo. Graças a Deus, eu não estou reclamando disso, não. Feliz do Rio de Janeiro, que tem na sua costa uma riqueza natural como o petróleo que nos permite viver dos royalties daí. Então, claro que eu não estou reclamando disso, ao contrário, mas eu considero também que a gente, em algumas décadas, o Rio de Janeiro ele deitou em berço esplêndido e se acomodou por conta da riqueza do petróleo. Se o Rio de Janeiro não tivesse petróleo, eu tenho convicção que nós teríamos já reinventado outros modelos de desenvolvimento que, obviamente, passam pelo turismo e não teria se acomodado durante tanto tempo. O petróleo está sob ameaça em diversos aspectos. A gente tem um julgamento no STF aí que está pautado ainda para esse ano, que vai definir a participação do Rio de Janeiro nos royalties, a redistribuição dos royalties. Isso pode ser muito danoso, ainda mais nesse momento de profunda crise para o Rio de Janeiro. Eu diria que pode ser até mortal para o Rio de Janeiro. Claro que é sempre fundamental que a gente reinvente os nossos modelos de produção. Me refiro ao Estado e, obviamente, aqui no caso, a cidade do Rio de Janeiro. Claro que é muito bem-vindo que a gente tenha um parque industrial amplo, a gente tem até, apesar da pouco espaço territorial, a gente tem uma capacidade para isso, porque tem um acesso facilitado ao porto para escoamento da produção, e tem também as estradas, como a Rio-São Paulo, por exemplo, que facilitam a vida do produtor, embora o roubo de cargas seja algo muito sério no Rio de Janeiro, embora as estradas vicinais sejam um problema muito grande no Rio de Janeiro, a gente precisa enfrentar, e não é um problema só do município, mas o município pode contribuir. Agora, isso tudo eu estou dizendo que, por mais esforço que a gente faça na cadeia produtiva, nos setores de empreendedorismo, nos setores produtivos como indústria, comércio e serviços, o Rio de Janeiro, sem dúvida nenhuma, tem uma vocação natural
por ser cenário dessa beleza que o Rio de Janeiro faz com que receba tantos visitas de turista ao longo do ano. E poderia ser muito mais. É impressionante os quadros comparativos, eu já tive a oportunidade de ver algumas vezes, a quantidade de turistas que o Rio recebe representa dias de uma cidade como Orlando, nos Estados Unidos, na Flórida, por exemplo. Representa um dia de Paris. São números grotescos. Então, a gente precisa ampliar, sim. Agora, o setor de turismos e eventos, grandes eventos, festas, e turismo de negócios também, e outros tipos de turismo, como turismo religioso. O Cristo Redentor não deixa de ser o turismo religioso. A gente tem outros pontos no Rio de Janeiro também, como a Escadaria da Penha, como a Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro, a Igreja da Candelária, outros tantos, que a gente poderia utilizar diversas vertentes do turismo e não utiliza por alguns fatores. E vou falar rapidamente. Primeiro, a questão da segurança. Eu tenho tido um mandato muito independente, criticado o governo do Estado naquilo que eu julgo como fiz agora, essa roubalheira da saúde, mas tenho elogiado em outros aspectos também, sobretudo na segurança pública. Tenho dito que talvez, sem medo de errar, o Rio de Janeiro esteja implementando a melhor política de segurança pública, pelo menos aquela que está dando uma retaguarda jurídica para a tropa. E isso gera impacto nos números e gera um ambiente mais propício a recebimento de turistas. Agora, o Rio de Janeiro, sem dúvida, é um ambiente hostil ao empreendedor. É um ambiente hostil à realização de eventos. E vou dar um exemplo claro que fica possível de entender. Vamos lá, você, Pedro, supondo que você seja um grande promotor de festas, organizador de festas no Rio de Janeiro. Você tem que cumprir uma legislação que eu não saberia hoje te responder qual. Excesso de rigor ali na questão de incêndio e pânico, na questão tributária, na questão contratual das pessoas que você vai trazer para o teu evento, uma série de coisas que você precisa de certidão, você precisa de autorização e uma série de outras questões que criam um ambiente de corrupção, porque o fiscal vai ali, está vendo a tua agonia de querer resolver logo, porque você tem uma data para o evento acontecer, e aí que acontece a corrupção, quando, na verdade, a gente poderia matar todo esse problema com a autodeclaração. Se você é produtor e você está dentro da sua seara de atuação, você tem que saber mais que qualquer outro o que a legislação fala para a tua seara de atuação. Então, você autodeclara que você cumpriu todas as exigências. Se der problema lá na frente, você é responsabilizado. Você paga, você vai para a cadeia, você responde criminalmente, civilmente, o problema é seu. Agora, não pode o Estado utilizar um aparato, propiciar que a corrupção aconteça e muitas vezes impedir que o teu evento se realize no Rio de Janeiro, porque é muito cômodo para um grande empreendedor de eventos ir para outro lugar. Os caras estão indo para São Paulo fazer evento no interior de São Paulo, que é um ambiente muito mais propício, sob o ponto de vista burocrático, que o nosso. E a gente perdendo, o Rio de Janeiro perdendo espaço, com todo respeito aos paulistas, mas aí é sim uma questão de bairrismo, perdendo espaço para São Paulo, isso não faz o menor sentido. Então, nesse período de recuperação, o setor de turismo, festas, eventos e grandes espetáculos foi o que mais sofreu, porque foi o primeiro a parar e, sem dúvida nenhuma, vai ser o último a retornar. É preciso, antes de mais nada, criatividade, mas uma intervenção do governo, e aí eu falo de um esforço do governo do Estado e da Prefeitura do Rio de Janeiro para criar um ambiente menos burocrático, de modo que a gente possa fazer um calendário de janeiro a janeiro, um calendário fixo de grandes eventos, e mais do que isso, facilitar a vida daquele que quer trazer o seu evento, seja lá de que natureza for, para a cidade do Rio de Janeiro. Eu acho que esse é o caminho, considero que esse seja o caminho, é uma fonte de arrecadação, uma maneira de vender, uma vitrine para se vender o Rio de Janeiro para fora e você seduzir novas empresas, novos negócios a se instalarem no Rio de Janeiro através desse espetáculo, dessa vitrine que acabam sendo os grandes eventos, e o Rio de Janeiro é um ambiente absolutamente propício. Carioca é um povo hospitaleiro, muito bacana, recebe muito bem, e a gente tem as paisagens e a beleza natural para isso. Eu, entrando um pouco no aspecto da segurança, eu não falei isso em lugar nenhum ainda, de nenhuma entrevista, nenhuma live que fiz, mas eu posso dizer que o futuro prefeito do Rio de Janeiro ele pode se comprometer, e aí é um compromisso que eu faço de campanha, de zerar, por exemplo, o índice de criminalidade nos pontos turísticos. É possível fazer isso com uma guarda municipal armada, com inteligência, com tecnologia. A gente pode zerar, por exemplo, o cometimento de delitos na orla da Zona Sul do Rio de Janeiro. Aí há quem pergunte assim, mas você está privilegiando a Zona Sul. Não, eu estou privilegiando as áreas turísticas, porque são modelos de segurança distintos. Obviamente que na Zona Oeste,
na região do subúrbio do Rio de Janeiro, na Zona Norte, é uma área também de muito cometimento de crime, mas com uma modalidade criminal diferente. E a gente pode, sim, zerar a criminalidade nessas áreas turísticas de modo a contribuir nesse ambiente de tornar o Rio de Janeiro mais propício à realização de eventos e a gente passar a receber um volume de turistas muito maior do que recebe, porque será a grande saída do Rio de Janeiro. A gente precisa fazer dinheiro, precisa arrecadar, e o turismo é o setor que exige menos investimento, mais criatividade e pequenos gestos do poder executivo, de modo a amparar aí os grandes incentivadores do evento no Rio de Janeiro. Pô, maravilha. Perfeito, maravilha. Pedrão. Ótimo. Daqui a pouco você volta aí, hein? Isso aí, maravilha. Valeu, Pedro. Tamo junto. Deputado, sensacional o que você falou. Acho assim, foi muito bacana. Mandar um abraço pro pessoal do Facebook aí. Continue mandando seus comentários, suas perguntas. Estamos lendo, hein? Estamos lendo. Isso aí, compartilhem. Seguiu o Bomba Atômica, até porque os outros candidatos vêm aí ainda. Aí vocês que, me seguem o Bomba Atômica, e vê o que os caras estão falando e cagueta para mim. Perfeito, maravilha, excelente. Então, você falou muito de empreendedorismo, né? Você sabe que eu sou do Clube Empreendedor, além desse programa aqui do Bomba Atômica, que é uma empresa também que eu tenho o Clube Empreendedor, né? Sou CEO do Clube Empreendedor junto com o Luiz Cláudio Souza Leão, que está aqui com a gente, inclusive. Eu sempre falo isso, que é o seguinte, a gente estava saindo, deputado, do chão, a gente começou a andar de andador, os empreendedores começaram a andar, os micro e pequenos empreendedores, né, que eu estou falando aqui, que sofrem mais, começaram a andar, essa pandemia deu uma rasteira na gente, todo mundo caiu, e agora a gente o ano que vem vai ser um problema, você vai se eleito, você vai pegar aí ano que vem um problema sério em relação aos micro e pequenos empreendedores. O que você acha que a prefeitura, né, Poder Executivo, Poder Público, pode fazer em relação aos micro e pequenos empreendedores que estão sofrendo muito agora? Muito. Olha, sem dúvida nenhuma, além de propiciar um ambiente mais favorável, como eu acabei de falar aqui, existe algo que a gente pode fazer, como, por exemplo, e vai ser muito necessário nesse período pós-pandemia, que é o fomento. A gente tem as leis de incentivo, que são leis modernas, tanto municipal quanto estadual, são leis modernas, mas que elas são de difícil acesso. E aí eu dou mais um exemplo prático. Eu vou dar um exemplo aqui da lei do SPO, de incentivo do ICMS, que é uma proposta que eu quero fazer de reformular essa lei, embora seja uma lei, como eu disse anteriormente, muito boa, mas, por exemplo, tem uma palavra ali que ela impede que grandes empresas que são que são pagadoras de ICMS possam investir num evento cultural, por exemplo. Porque ela fala ali, haverá um percentual do valor patrocinado que será doado para o Fundo Estadual de Cultura. A simples utilização da palavra doado impede, através do compliance das grandes empresas multinacionais, a doação de recursos para o poder público, para um fundo. Se a gente substituísse, é uma questão semântica, se a gente substituísse a palavra doado por destinado, já atenderia o compliance das grandes empresas e a gente teria, sem dúvida nenhuma, uma maior capacidade de investimento com uma bobagem, com uma coisa... Um detalhe, né? Irrisória, que não é nada. Mas, sem dúvida nenhuma, que gera impacto para o empreendedor, que gera impacto para o produtor. Então, a reformulação desse conjunto normativo, de modo a facilitar o acesso a crédito, de modo a facilitar, por exemplo, a utilização das leis de incentivo, seria um grande passo simples que o Poder Executivo poderia fazer de tornar um ambiente mais propício, além dessas questões de desburocratização, como eu estou falando. Agora, sem dúvida nenhuma, o microcrédito é fundamental. A Prefeitura do Rio de Janeiro não tem um agente de fomento, como, por exemplo, a AG Rio, né? Que a gente compararia a um BNDES do Estado do Rio de Janeiro. E também não estou propondo aqui criar também mais um elefante para a Prefeitura do Rio de Janeiro administrar, como teve candidato querendo fazer no passado. Mas a gente poderia, por exemplo, dar mais instrumentos ao setor de eventos, a estrutura de eventos da Prefeitura do Rio de Janeiro, que é uma estrutura mal organizada. Aliás, é uma crítica que eu faço a esse desprefeito Marcelo Crivella, que é o pior prefeito da nossa história. Ele, numa mentira, numa falácia de dizer que vai diminuir a máquina, embarcando num discurso que eu me filio de verdade, de diminuição do Estado, mas a gente não pode deixar a eficiência de lado.
Então não significa extinguir secretarias, não significa diminuir a máquina. Pelo contrário, você pode manter o número de secretarias e até ampliar o número de secretarias, mas desde que efetivamente no corpo, no esqueleto da estrutura administrativa, você diminua a máquina. O que esse desprefeito fez foi uma manobra para inglês ver. Ele diminuiu o número de secretarias, mas criou subsecretarias poderosíssimas, com a mesma estrutura ou maior do que a original, e manteve sob sua égide ali embaixo do seu gabinete, criando um verdadeiro monstrengo, porque a gente acompanhou aí que ele perdeu o controle, ele não sabia o que essas secretarias faziam de fato, perdeu o controle no setor de turismos, por exemplo, onde a gente tem ali a empresa de turismo do Rio de Janeiro, onde a gente tem uma secretaria de turismo, tem a Rio Tour, a gente tem o setor de eventos, Rio Eventos, a gente tem uma série de máquinas administrativas que ele próprio não sabe o que fazer, criou uma subsecretaria que era uma das poucas que funcionava no governo Crivella, que estava ocupada pelo Rodrigo Castro, que acabou saindo da prefeitura do Crivella, mas era o único espaço ali que funcionava. E aí ele não sabia como tratar daquela política pública, porque tinha espalhado por diversos setores da prefeitura diversas pessoas com cabide de emprego, pessoas que não faziam nada, incompetentes. E aí um caminho que eu percebo ali de forma muito objetiva é a gente concentrar numa pasta específica, seja na cultura, seja no turismo, mas que a gente possa efetivamente interagir com a Fazenda. Aí fica uma crítica, outra crítica também que eu não posso me furtar de fazer, sem querer me alongar muito. Nada, participando de uma reunião, eu escuto o desplante do secretário de Fazenda da Prefeitura do Rio de Janeiro dizer que ele era capaz de mensurar o impacto que um evento de grande porte como o Carnaval gerava para a cidade, simplesmente fazendo uma análise do incremento da arrecadação de ISS dos hotéis. Ele esquece dos empregos que são gerados, ele esquece do aquecimento do comércio local, das áreas de carnaval, das áreas de concentração de pessoas. Ele limita, em pleno século XXI, que pessoas venham ao Rio de Janeiro e ficam exclusivamente hospedadas em hotel. Esquece, por exemplo, daqueles que utilizam plataformas de aplicativo aí, que ficam um na casa dos outros, que ficam em albergue, em outros lugares que não necessariamente se paga ISS. Então, é tão primitivo a forma da Prefeitura do Rio de Janeiro hoje encarar o setor, que é crucial para o desenvolvimento da cidade, que chega a ser aviltante para a gente começar a pensar em algo que é diametralmente oposto do que está acontecendo hoje. É reformular tudo, é zerar tudo, tirar da tomada, dar contra o Altidel, esquecer que a Prefeitura do Rio já pensou em fazer turismo, a atual Prefeitura, alguma vez na vida, e recomeçar um modelo de gestão com as missões bem definidas, dentro dos órgãos bem definidos e com pessoas competentes e que, sobretudo, amem o Rio de Janeiro. É fundamental, antes de mais nada, que o prefeito dessa cidade, seja ele qual for, o prefeito precisa respeitar a cultura do Rio. E aí, o cara tem que respeitar o sol, tem que respeitar o sal da praia, tem que gostar de ir à praia. Eu não estou dizendo para curtir a praia e ficar esturricando no sol, não. O cara pode ter a sua religião, pode ter os seus gostos pessoais, mas ele tem que respeitar a cultura do Rio de Janeiro. A gente não pode ter um prefeito, por exemplo, eu não estou entrando na seara de botar dinheiro no carnaval ou não botar dinheiro no carnaval, porque tem bons argumentos para ambos os lados e tem uma solução fácil de resolver, que é com a iniciativa privada. O prefeito pode ser um mero agente ali de interlocução da iniciativa privada com a festa. Então não precisa ter dinheiro público, não. Pode ter mais dinheiro investido em escolas de samba, por exemplo, e no espetáculo do que se tem hoje, sem um centavo de dinheiro público. Agora, não se pode ter um prefeito que renegue o carnaval, que além de não gostar, de não ajudar, de não reconhecer a importância, de mensurar com parâmetros tão tolos, tão toscos, como eu acabei de falar agora, que ele ainda jogue contra, que ele fale mal, que ele fique renegando o carnaval o tempo inteiro. Então, assim, é uma falta de respeito com a tradição, com a cultura, com a identidade do povo carioca. Excelente, aí está aí o posicionamento do deputado pré-candidato à Prefeitura do Rio. Botou a boca no mundo, hein? Gostei. Vamos lá. Pedro Cavalcante, é com você, meu amigo. Vamos lá. Então, vamos lá, deputado. Nas eleições de 2018, você ficou marcado pela polêmica da placa da Marielle. Agora sim. A gente não podia deixar passar. Esse negócio estava muito chapa branca, cara. Tava muito bonzinho. Ah, que legal, que resposta boa. Eu tô sentindo falta de confronto, né? Pô. Então, vamos para a parte da polêmica, né? Aí você ficou conhecido pelo episódio
quebra da placa, né? Foi criticado por muita gente, outros te apoiaram, né? Hoje, inclusive, no seu Instagram você postou a imagem de um desembargador numa sessão do Tribunal de Justiça, e lá no canto tinha a placa da Marielle, né? Que você chamou de placa transgressora, né? Para deixar literalmente como é que você chama. Hoje no Instagram também você criticou o programa da Fátima Bernardes por ter discutido a questão da abstinência sexual na pandemia, né, defendendo inclusive uma classificação indicativa para o programa dela, enfim. Por que eu estou falando desses temas? Você foca muito no público conservador, né? O público conservador é o seu alvo, é o campo que te apoia, e para deputado estadual isso funciona inclusive muito bem, tanto que o senhor foi o senhor não, né? Você foi o... Alô? Saiu aqui minha tela. Ah, tá me ouvindo? Então tá, desculpa, é que apagou a tela do meu celular e eu fiquei em off. Enfim, você ataca muito, você mira muito o público conservador, tanto que isso deu certo, que você é o deputado estadual mais votado do Rio de Janeiro nas últimas eleições, mas uma eleição para prefeito é diferente. Uma eleição para prefeito, você tem que atingir 50% mais um dos eleitores. Você tem alguma estratégia traçada para atingir esses eleitores que muitas vezes podem discordar desse seu ponto de vista, ou que não são tão conservadores, mas que podem ser fundamental para você atingir a vitória nas eleições? Muito bacana a tua pergunta, que me dá a possibilidade de falar de dois assuntos importantes. Primeiro, específico aí em relação ao público conservador. O Rio de Janeiro, a gente tem observado, não só com qualitativa, não, mas eu ando nas ruas, cara. Eu ando pela rua do Rio de Janeiro, moro na Tijuca, eu escuto o que as pessoas estão falando. Eu percebo que o eleitor, sem entrar nessa seara das dicotomias ideológicas, tá? Muito pelo contrário. Talvez eu seja o deputado mais emblemático, o maior defensor das pautas conservadoras na Assembleia Legislativa. Sou o cara que bota o dedo na cara da esquerda o tempo inteiro, bota o dedo na cara do PSOL o tempo inteiro. Eu fiz um compromisso de campanha num debate que eu participei numa universidade na pré-campanha, em 2018, que o deputado Serafini estava lá no debate. E aí eu terminei o debate botando o dedo na cara dele, dizendo que a esquerda teria dias muito difíceis na Assembleia. E eu tenho, graças a Deus, cumprido a minha palavra, porque eu não dou um dia de paz para a esquerda dentro da Assembleia. Então eu sou um dos caras com maior embate ideológico. Então eu não quero fugir disso, não. Mas eu percebo claramente, andando nas ruas, que a população carioca, o povo do Rio de Janeiro, ele não quer entrar nessa seara, nessa guerra esquerda e direita, mas ele tem um viés hoje, que eu diria muito conservador, porque ele clama por ordem. O Rio de Janeiro precisa de ordem, e ordem não tem esquerda ou direita. A gente está cansado e de saco cheio, eu te falo como carioca, não estou falando como deputado, como político, como pré-candidato a prefeito, não. Como um carioca apaixonado por essa cidade, que há 41 anos vive nessa cidade. Não dá mais para a gente andar na rua, numa rua esburacada, numa rua escura, cheia de morador de rua. Entendo que seja um problema social, sim, a gente tem que enfrentar. Mas não dá mais para a gente ver uma Presidente Vargas, por exemplo, na escuridão, com as calçadas lotadas de morador de rua, que atrapalha o comércio, lotada de camelô, de comércio ambulante local irregular. O Rio de Janeiro numa profunda desordem, a Prefeitura do Rio sem mover uma palha em prol da segurança pública. A gente vê um crescimento super desordenado das áreas de favela. Claro que a favelização não é um problema desse governo, é um problema de governos anteriores, inclusive do senhor Leonel Brizola. Mas a prefeitura não moveu uma palha para diminuir o crescimento desordenado dentro das favelas. Então, é muita bagunça generalizada. Eu diria que hoje o Rio de Janeiro, o eleitor do Rio de Janeiro clama por ordem. E um instrumento que eu vou ter de diálogo com esse eleitor, que não é um eleitor marcado por ser super conservador, porque esse eu já tenho um diálogo mais fácil, ou um eleitor mais à direita, porque esse eu já me identifico com mais facilidade, mas, sobretudo, buscar aquele eleitor sem uma identidade ideológica bem definida, mas que percebe aquilo que eu estou dizendo, que o Rio de Janeiro precisa simplesmente de ordem. Não adianta fórmula mágica, a gente não tem dinheiro para grandes investimentos, para grandes obras, a gente não tem recursos para projetos mirabolantes, precisa fazer exclusivamente o feijão com arroz, tirando corrupção, dando mais seriedade, mais eficiência à máquina pública, mais transparência e, sobretudo, combatendo a desordem profunda que o Rio de Janeiro está vivendo. Quando eu faço as minhas críticas ao prefeito Crivella, considero, sim, o prefeito Crivella o pior prefeito da história do Rio de Janeiro.
E falo isso com muita dor no coração, porque no segundo turno fui candidato a vice-prefeito com o senador Flávio Bolsonaro, e no segundo turno a gente pediu o voto para o Crivella, porque a gente estava literalmente entre a cruz e a caldeira. A cruz do bispo e a caldeira dos demônios do PSOL. E a gente, obviamente, optou em PSOL nunca. A gente optou pelo Crivella e está sendo esse desastre. Então, num projeto de coerência, nós, em 2018, fomos os grandes vencedores dessa eleição. Foi a maior guinada política da história do Brasil, do Rio de Janeiro, inclusive. Foi capitaneada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, mas que fez uma leva ali de parlamentares. Fizemos a maior bancada no estado do Rio de Janeiro, elegemos 2 senadores e elegemos um governador. Independente do que aconteceu depois, das disputas de quem vai ser presidente, da guerra antecipando a eleição, de um virar inimigo do outro, o importante é, eu me mantenho absolutamente fiel às minhas pautas, sou o maior defensor das pautas conservadoras na Assembleia Legislativa, e mais do que isso, por uma questão de coerência, não só por ter sido o deputado mais votado do estado e mais votado da capital, porque foram 140 mil votos, 140.666 votos. 70 mil na capital, 70 mil no interior. Não é só pelo sucesso eleitoral em números, não. É porque nós, por uma questão de coerência, demos a maior guinada, apresentamos um projeto de vertente conservadora para o Brasil e para o estado do Rio de Janeiro, e a gente precisa continuar apresentando esse projeto para a cidade do Rio de Janeiro. Para terminar, vou falar muito rapidamente da placa. Eu ando pela cidade do Rio de Janeiro com orgulho. A galera da minha equipe costuma dizer o seguinte, ó, eu tiro onda mesmo e falo, ó, eu conheço, não boto o Waze não, que eu conheço o Rio como a palma da minha mão, brincando com a turma ali, né, fazendo galhofa com a turma. E aí eu sempre ando muito pela cidade, desde moleque eu ando muito pela cidade do Rio de Janeiro e até hoje. E aí eu passava pela Cinelândia, antes da campanha, antes de pensar em ser candidato, e aquele negócio já me irritava quando eu via aquela placa, porque, obviamente, que todos nós, independente do viés ideológico, nos comovemos com a morte brutal da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson, que é esquecido pelo pessoal o tempo inteiro. Só falam Marielle vive, mas esquecem de Anderson. Esse assassinato é um assassinato brutal. Como parlamentar, como cidadão, eu exijo a elucidação desse caso. Agora, não é porque a causa pode ser nobre ou parecer nobre que a esquerda tem a mania de se achar, se julgar os arautos da virtude, os detentores do monopólio da virtude. Isso não pode acontecer. Eles não podem considerar uma causa nobre e, simplesmente por isso, resolverem transgredir como fizeram. Mandaram confeccionar a revelia da lei, uma placa, e destruíram patrimônio público, que colaram irregularmente por cima da placa original, que indicava ali a Praça Marechal Floriano, Cinelândia, um dos pontos turísticos mais visitados do Rio de Janeiro, e simplesmente botaram ali porque a causa parecia nobre. E aí, num gesto simplesmente de confrontar essa atitude da esquerda, e principalmente de restaurar a ordem, já dando aí uma luz do que seria 2020, eu e o deputado federal Daniel Silveira retiramos aquela placa que deu aquela grande polêmica. Na verdade, a grande polêmica não se deu nem na retirada da placa, não. Foi numa semana seguinte que a gente fez um ato de campanha em Petrópolis, e aí célebre a imagem, mas não quebramos a placa no joelho, num sinal de ódio, nada disso. Nós simplesmente quebramos a placa, uma placa vagabunda que eles confeccionaram de acrílico, a placa se quebrou ao meio, se dividiu, e nós mostramos ali como símbolo da restauração da ordem e da transgressão que a esquerda promove e que quer continuar promovendo no Rio de Janeiro. Aliás, eu não sei se vão fazer, porque nesse partido que o deputado tem frouxo até no nome, ele já afrouxou e já correu, já não é mais candidato. Agora fiquei sabendo que a deputada Renata Souza, aquela que só faz mimimi, só fala de negro o tempo inteiro, como se o Brasil vivesse um apartheid, ela está dizendo que é candidata. Eu quero ver se ela vai amarelar igual o candidato do PSOL, e se vai ter disposição e a coerência, como nós estamos tendo, de apresentar uma proposta com tudo que eles pensam de tão nefasto, mas que será com muito prazer confrontado por mim durante toda a campanha. Aliás, essa campanha nossa vai ser bomba atômica, vai ser nitroglicerina pura, porque no que depender da nossa campanha vai ser confronto o tempo inteiro, e vamos tentar chegar ao cidadão do Rio de Janeiro, fazer com que ele entenda que ele precisa, sim, de ordem, botar os pingos nos is e botar essa cidade para funcionar com austeridade, que é o que a gente precisa. Senhores, esse é o deputado estadual Rodrigo Amorim, pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro. O que você achou, Pedro? Não, achei bom. Eu queria pontuar mais um negócio.
perguntou se eu vou tentar pontuar rápido. Se arrependeu de quebrar a placa. Não, não me arrependi e quebraria de novo, tiraria ela de novo. Tá respondido, se for essa pergunta, sempre faz. Não, mas isso aí eu não tenho... Não, mas eu não faria essa pergunta, deputado, porque eu tenho certeza que o senhor é convicto de que eu faria de novo. Essa pergunta é mais do mesmo. Isso aí eu acho que todo mundo já tem certeza que você quebraria de novo. Eu queria falar um pouco sobre alianças, né, eleitorais. Você, durante a eleição, sempre se mostrou muito próximo do Wilson Witzel, quando tomou posse na LERJ, se posicionou como base do governo, né, e também sempre se mostrou muito próximo da família Bolsonaro, né, inclusive foi o vice do Flávio, do senador Flávio, nas eleições de 2016. Agora, a gente tá vivendo um período onde, hoje saiu na CNN, o Fernando Morica trouxe uma informação, provavelmente essa semana o André Siciliano aceita o pedido de impeachment do Wilson Witzel, e então já fica a primeira pergunta, eu quero saber qual é a sua posição em relação ao governo do Estado. E o senador Flávio Bolsonaro e o Carlos se filiaram aos republicanos e apontam um apoio ao prefeito Marcelo Crivella nas eleições. E você é o único candidato que até agora já apontou quem seria seu vice, que é o também deputado Alexandre Knoploch. Me corrija se eu estiver errado, mas a informação que chegou é essa. Como é que fica essa questão dessas articulações do campo político que você vai trabalhar? É uma chapa própria PSL, problema do Bolsonaro, se vai me apoiar ou não? Enfim, queria que você desse um tapa sobre essa... fizesse um apanhado sobre essa questão, por favor. Olha, te agradeço, antes de mais nada, essa pergunta, porque vai me dar a possibilidade de falar algo que as pessoas questionam. Eu tento explicar através das redes sociais, sempre que posso, faço algum pronunciamento nesse sentido na Assembleia, mas tenho certeza que vou utilizar aqui o trecho desse vídeo para poder servir até como um parâmetro quando questionar essa questão no futuro. Vamos lá. É o seguinte, na verdade, como eu disse anteriormente, 2018 foi a maior guinada que a história do Brasil deu nos últimos 30 anos. Eu tenho dito que se a gente fizer uma análise muito assim, superficial da história e muito rápida, a gente vai ver que mais ou menos de 30 em 30 anos o Brasil passa por uma grande transformação. No pós-Constituição de 88, a gente viveu de 88 até 2018, exatamente 30 anos, nós vivemos ali um momento de profunda transformação em 2018, que levou a uma guinada mais conservadora, elegemos o presidente Jair Bolsonaro, e na esteira do presidente Bolsonaro, nós acabamos elegendo aqui no Rio de Janeiro, sobretudo, 2 senadores, a maior bancada de deputados estaduais, a maior bancada de deputados federais e o governador do estado, que sem dúvida nenhuma, e eu tenho um papel nisso sim, foi nessa onda. Essa história de que ele não se elegeu na onda Bolsonaro, mentira, se elegeu nessa onda Bolsonaro, que eu não gosto de chamar de onda, mas num movimento de transformação, de guinada histórica que o Brasil e o Rio de Janeiro deram. Então, eu, sem medo de errar, eu sou fruto desse movimento de histórico do Brasil e do Rio. A gente tem ali um momento no pós-eleição em que começa o embate do governador com o presidente da República, e eu tenho dito o seguinte, sem nenhum problema, eu sou o deputado que mais atua em prol das pautas conservadoras dentro da Assembleia Legislativa. Eu, respondendo a pergunta anterior do Pedro, disse que, por ocasião da eleição, eu fiz um debate, tinha um deputado da esquerda, deputado do PSOL, botei o dedo na cara dele, falei que a esquerda teria dias muito difíceis na Assembleia Legislativa e estou cumprindo a minha promessa. Então, diante desse quadro, eu tenho um mandato, em primeiro lugar, de absoluta independência. Eu sou fiel àqueles 140.666 eleitores que confiaram em mim. Eu sou fiel às pautas que a gente sustentou e que promoveram essa mudança histórica no Brasil e no Rio de Janeiro. E essa fidelidade eu não abro mão. Eu sou grato e sei que fui o deputado mais votado porque tive uma campanha de deputado estadual vinculada à campanha do senador Flávio Bolsonaro, e a gente, nessa arrancada histórica, foi responsável por eu ter sido o deputado mais votado. Aqui o meu agradecimento, o meu reconhecimento e a minha gratidão ao senador Flávio Bolsonaro, que eu considero um amigo e que eu não mudo nem um segundo das pautas que nós tanto defendemos, sobretudo aquelas que eu já disse anteriormente, vocacionadas à segurança pública, à recuperação financeira do Estado e ao modo de vida de maior liberdade econômica, maior liberdade do indivíduo e, sobretudo, as pautas conservadoras no campo do comportamento. O que eu quero dizer com isso?
o meu mandato é independente para criticar o governo do Estado e o governo federal também nos acertos e nos erros. Então, dou o exemplo de elogio que tenho feito no que diz respeito à segurança pública. O Rio de Janeiro nunca viveu um momento de plenitude na segurança pública, com essa divisão ali, com o maior reconhecimento de força, criando as secretarias da Polícia Civil, a Secretaria da Polícia Militar, uma maior retaguarda jurídica ao agente de segurança na ponta, e, sobretudo, com a capacidade de investimentos que o Estado do Rio de Janeiro não perdeu no campo da segurança pública. Se parar para ver os investimentos na segurança, eles são quase do que a soma, representam quase que a soma no Estado do Rio de Janeiro da saúde e da educação, são os investimentos em segurança pública. Então, eu faço os elogios quando necessário e faço as críticas quando necessário. Eu, por exemplo, não votei na aprovação, era o presidente da Comissão de Orçamento, só deixei de ser presidente da Comissão de Orçamento por um golpe, de uma disputa, de uma rixazinha que os deputados que se super travestiram de ultra-bolsonaristas fizeram com aqueles que optaram em permanecer no PSL, que foi o meu caso. Então, eu era o presidente da Comissão de Orçamento, deixei de ser por causa de uma manobra desses deputados, e, enquanto presidente da Comissão de Orçamento, por exemplo, para mostrar o meu nível de independência e o meu compromisso com as pautas que me elegeram, eu votei pela rejeição das contas, pela reprovação das contas do ex-governador Pezão. E outras tantas pautas eu tenho votado contra o governo do Estado e convicto que estou votando de acordo com o eleitor que me deu o voto, que me conferiu o voto. Então, quero dizer que meu mandato é absolutamente independente nesse sentido. Claro que quando há uma ruptura do presidente Jair Bolsonaro com o partido, que eu respeito integralmente, eu acho que qualquer indivíduo, ainda mais o presidente da República, ele tem a liberdade de se filiar ao partido que bem entender, de criar o seu próprio partido, mas o PSL foi o partido que nós tornamos, esse conjunto da obra, nós propiciamos que o PSL tivesse se tornado o maior partido do Brasil. E isso nos permite ter tempo de televisão, nos permite ter capilaridade, densidade para uma campanha importante como uma campanha da capital do Rio de Janeiro e nos permite ter a independência partidária para poder apresentar uma alternativa como a gente está apresentando hoje. Então, por uma questão de coerência, a minha candidatura se coloca como uma extensão do que foi 2018. A mesma vertente e a mesma solução que nós apresentamos em 2018, que foi muito bem recebida pelo eleitor do Rio de Janeiro, ela precisa ter uma continuidade. É necessário que se apresente um projeto similar ao que se apresentou em 2018 e que eu não enxergo no Crivella a continuidade, esse modelo apresentado. Por isso, a minha crítica, a ida de uma parcela de parlamentares que se elegeram no PSL hoje ir lá para debaixo da saia para debaixo da asa do Crivella. Eu não vejo o menor sentido nisso. Aliás, percebo que tem muita gente que foi atrás de boquinha, que foi atrás de cargo em comissão. Se parar para ver nesse esquema de fatiamento da Prefeitura do Rio de Janeiro, de toma lá da cá, que o prefeito Crivella está fazendo, tem muita gente que foi atrás de cargo. É só você olhar, por exemplo, a autoridade olímpica, o legado olímpico, ela sei lá o que parte da prefeitura que cuida disso, mas que está entregue na mão de apoiador, na mão de político. É só olhar outras secretarias que o Crivella criou, não só para vereadores para escapar do impeachment, mas também para essa turma nova de apoiadores que está entupindo a Prefeitura do Rio de Janeiro de cargo. Então, eu não penso dessa forma. Era necessário que a gente apresentasse a única forma independente de apresentar um projeto similar ao de 2018, com a mesma coerência ao eleitor, ao cidadão carioca, era permanecer num partido, ter a independência partidária e a força partidária para apresentar um projeto, que é o que a gente coloca hoje, e que é absolutamente legítimo o deputado Quinoploc, que é o segundo deputado mais votado da capital do Rio de Janeiro. Eu fui deputado mais votado, o Quinoploc é o segundo deputado mais votado da capital, com seus votos predominantemente na capital. É absolutamente legítimo sob o ponto de vista político, sob o ponto de vista de representatividade e também de fidelidade à pauta conservadora, que o Quinoploc é bom de briga, defensor das pautas, e eu tenho certeza que, em sendo uma chapa puro sangue do PSL, que é o que se avizinha, que a gente vai dar muito trabalho pela frente, que a nossa campanha vai ser enfrentamento, confronto e proposição sem medo de botar cara. Quero dizer que a gente tem sido recebido e tem dialogado com alguns partidos, só que eu percebo que tem muito partido querendo se aproximar de nós no sentido de obter algum recurso financeiro, porque o PSL acabou também dispondo de um recurso financeiro grande, porque se tornou um dos maiores partidos do Brasil. Então a gente não vai fazer esse tipo de aliança em troca de fatia do fundo eleitoral. Por outro lado, a gente continua aberto ao diálogo, porque a gente enxerga que o maior desafio hoje é demitir o desprefeito Marcelo Crivella. O Rio de Janeiro não aguenta mais Marcelo Crivella. Então a gente tem uma missão, como político, como cidadão, como dirigente partidário, de
tirar Marcelo Crivella da Prefeitura do Rio. Não dá mais. Chega. Já foram 4 anos de graça, não dá mais. E, no meu caso especial, que o Rio de Janeiro tem esse pensamento também de tirar um outro inimigo, que é a esquerda, com as suas ideias nefastas, que vão colocar o Rio de Janeiro, que já está arruinado, vão colocar o Rio de Janeiro numa rota de atraso. Então, o nosso enfrentamento ali são 2 inimigos, 2 adversários. Um demitir o Marcelo Crivella e o outro impedir que a esquerda ouse apresentar um projeto de poder e, quiçá, ganhar a Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, diante desses inimigos em comum, claro que a gente está aberto ao diálogo com aqueles que têm o mesmo propósito que nós, mas a gente está programando aí, e o partido está muito uniforme nesse sentido, da gente partir para uma candidatura com todo o tamanho que a gente tem hoje, com toda a capilaridade que a gente tem hoje, representatividade, nos mesmos moldes do que oferecemos em 2018, uma candidatura de cunho conservador, de muito enfrentamento, muito confronto, muito dedo na cara, e vamos falar muita verdade, vamos fazer uma campanha diferente de tudo que já viram. Aliás, os debates para a Prefeitura do Rio de Janeiro vão ser um capítulo à parte, porque a gente vai botar o dedo na ferida sim e vamos para dentro sem medo de confronto. Perfeito. Seguinte, obrigado, deputado. Rafa Zoli, Pedro Cavalcante, Pedro Barbosa, não estou vendo ele aqui, daqui a pouco eu coloco ele. Mas olha só, batemos 1 hora e temos ainda perguntas do Rafa Zoli, do Pedro Barbosa e a... Pedro, você vai ter mais alguma pergunta, Cavalcante? Ou vamos direto para a bombinha? Não, vamos para as bombinhas depois. Tá, boa. Então, Rafa Zoli, você tem a sua pergunta a gente aí? sempre tem um monte. Eu vou fazer muito rapidinho. Mete bronca. Enfim, o deputado, para a gente poder até fechar o programa. Amorim, muito rápido, né? Já até imagino o que você vai dizer, mas queria te ouvir um pouquinho o seguinte. A transparência é aquela palavra batida em termos de campanha, né? Transparência em geral no governo é aquela depois, né? Depois que acaba, o cara faz um relatório. E eu não acredito nisso. Transparência tem que ser método. Você tem que usar a transparência durante, né? Permanentemente. E aí tem que perguntar, infelizmente, embora você já tenha falado um pouco, do absurdo, da coisa inacreditável diante de uma pandemia dessa, a gente ter essas denúncias em relação à questão da saúde. Não posso aqui afirmar o governador ou não, porque isso já cabe à polícia, mas posso afirmar que não houve transparência no processo. Isso, sem dúvida, se a gente tivesse transparência no processo, provavelmente a gente não estaria vivendo essa coisa inacreditável. Vai acabar a pandemia, eventualmente, não tem os hospitais prontos e é 1 bilhão, enfim, surreal, irrita, né, se a gente fala disso. Então, deixa eu ver um pouquinho isso. Como é que você vê a transparência em sendo prefeito no seu dia a dia? Quer dizer, permanentemente, como é que você imagina implantar isso e não, no final do ano eu vou fazer relatório. Isso a gente sabe que não serve para nada. Enfim, rola a bola aí e já agradeço aí, que no final vai ser rapidinho. Brigadíssimo aí pela sua presença aí com a gente. Eu te agradeço mais uma vez. De fato, esse demônio da corrupção é um demônio presente na administração pública, faz parte, infelizmente, da cultura, da mentalidade do gestor, e aí, independente do cargo que ele ocupa. É algo que a gente tem que enfrentar permanentemente. Então, por isso que é fundamental adotar ali todas as políticas que a gente puder de controladoria, de corregedoria, de compliance. Acho que isso aí é um desafio permanente, é uma luta permanente, porque a ocasião faz o ladrão. A gente tem um sistema muito burocrático que permite esse tipo de comportamento danoso, criminoso, e a eterna vigilância, eu acho que é a grande ferramenta que se tem. No caso específico do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, nessa questão da saúde, pode ser um grande paradigma, um grande exemplo do que não fazer. Porque, na verdade, a gente está nítido que teve ali transgressão, está nítido que foi equivocado desde a decisão em adotar esse modelo de contratação de OS, num volume de contrato dessa envergadura, desse tamanho. Eu não estou entrando nem na seara, que eu sou crítico também, a essa quantidade de hospitais de campanha. Eu acho que não seria necessário isso. A gente poderia resolver o problema. E aí eu escuto muita gente falando assim, muito pré-candidato também, dizendo não precisava de hospital nenhum, bastava colocar os leitos para funcionar. De fato, é verdade. Agora, a gente não pode também levar em consideração que os hospitais eles continuam atendendo a demanda natural da cidade. Se a gente também começa a receber os doentes de coronavírus, misturando ele com a demanda, a ideia do hospital de campanha é tratar como guerra. Por isso que o meu projeto de lei, 2711, ele visa militarizar os hospitais de campanha, porque quem entende de guerra é militar, e aí passar a transferir o comando desses hospitais, ou desse único hospital, que no meu caso seria a proposta original, para o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. O que eu quero dizer com isso? Um hospital
até vá lá, 2 hospitais, de repente numa outra região mais esparsa, até vá lá, porque a gente criaria uma capilaridade, ampliaria a capacidade de atendimento, sobretudo no que diz respeito aos CTIs, que é o protocolo de atendimento ao coronavírus. E aí, posteriormente, a gente tem uma demanda reprimida aí de cirurgias eletivas, por exemplo, e que esses hospitais poderiam ser utilizados como unidades de tratamento e terapia intensiva para a gente esvaziar essa fila. Agora, não quero entrar nessa seara da estratégia, que, ao meu ver, foi equivocada sob o ponto de vista de saúde, mas, sobretudo, a forma administrativa que se fez e que deu ensejo a essa roubalheira. A gente já sabe claramente, não precisa ser técnico, não precisa ser especialista para ver ali que teve transgressão, que teve roubalheira sim. Agora, a gente não consegue dizer ainda quem foi o responsável, objetivamente. Quem foi o corrupto, quem foi o responsável, quem merece ser punido. Isso obviamente, que é um caso de polícia, é um caso de averiguação pela própria Assembleia Legislativa, a gente criou uma comissão para isso. Como líder do PSL, eu batalhei ali para que o PSL tivesse assento conforme o regimento, e a gente indicou um médico, que é o Pedro Ricardo, que entrou no lugar do Gil Viana, que é o único médico da nossa bancada. Ele e o Dr. Deodalto são os 2 médicos na Assembleia Legislativa, e ninguém melhor do que ele para fazer essa avaliação, já foi secretário de Saúde para fazer essa avaliação. Então, tudo, obviamente, é uma questão de investigação. Eu defendo uma punição severa para quem for culpado disso aí. Agora, numa gestão municipal, é fundamental que a gente faça acompanhamento, porque na prefeitura atual, que tinha tudo de errado, mas a gente não enxergava ali de forma tão latente a corrupção, a gente percebe agora que começam a aparecer os casos de corrupção na Prefeitura do Rio de Janeiro, muito pelo desídio e pela omissão também. A solução que a gente tem para enfrentar é botar uma corregedoria atuante, uma CGE, uma controladoria geral do CGE do Estado, uma controladoria da Prefeitura do Rio para funcionar, para avaliar cada gasto e, antes de mais nada, ter um prefeito que tenha vontade de olhar o que está acontecendo, que não me parece que é o desejo do prefeito atual. Uma vez prefeito do Rio de Janeiro, se Deus permitir e a vontade do eleitor do Rio de Janeiro permitia isso, eu serei incansável, por mais que não seja a minha área de atuação, por mais que eu não seja um especialista em conta, em matemática financeira, mas farei questão de olhar as contas do município todo dia. Chamar o secretário de Fazenda e ter uma reunião com ele diária ou semanal, ou seja lá quando for, à noite, qualquer hora, para que ele possa dar o panorama diário do que está acontecendo, do que está sendo gasto. O que não pode haver é um contrato milionário e o prefeito ou o governador, o gestor, o chefe do executivo não perceber que está saindo dinheiro público por um ralo que é o ralo da corrupção. Então pode parecer palavra fácil, pode parecer decisão simples, mas são pequenos gestos que a gente afasta esse grande demônio da corrupção que infelizmente está intrínseco a cultura do gestor público no Brasil e que a gente precisa efetivamente mudar essa cultura. Já vivemos um momento agora, graças à Lava Jato, de profunda austeridade, onde tem gente indo para a cadeia. Então é uma mudança de cultura generalizada, uma mudança de cultura que vem do Judiciário, que vem do Ministério Público, de fortalecimento das instituições, mas principalmente dentro de casa, ter organismos de controle e fiscalização efetivos e que possam conter o mal ali no início e não esperar chegar num tamanho como chegou aqui no estado do Rio de Janeiro para que tomasse uma proporção que tomou para que as medidas fossem adotadas. Perfeito, maravilha. Rafa, obrigado, tranquilo? Beleza, vamos lá. Pedro, é com você, hein? Opa, vou dar uma última aqui pergunta, deputado. Em relação ao Santo Rio, as reclamações do comerciante é o excesso de ambulantes, eles ficam nas ruas, e assim acaba dificultando até a caminhada das pessoas e atrapalhando até as vendas. E como nós sabemos, os comerciantes pagam altos tributos e que geram os impostos para financiar os projetos da prefeitura. Em relação a esse tema, o senhor possui alguma proposta de organizar o comércio ambulante no Rio? Olha, primeiro, estabelecer áreas específicas para isso. A gente já tem os camelódromos, a gente tem muito espaço público vazio, abandonado, inclusive quero fazer agora uns vídeos sobre isso. A gente tem vários espaços que são da prefeitura, são do Estado, mas que estão largados. Então a gente pode sim organizar esse comércio, que é importante, é um problema social sim, a gente vive uma taxa de desemprego muito alta, o mercado paralelo é um mercado que precisa ser enfrentado pela Prefeitura do Rio de Janeiro, sim, assim como eu falei no caso dos moradores de rua, que é um problema social que a gente tem que enfrentar e botar o dedo na ferida. Agora, não dá para tapar os olhos e fazer como o atual prefeito fez, de incentivar o comércio ambulante, na frente de um comerciante que paga um imposto altíssimo,
que sofre todas as mazelas ali do excesso de burocracia para manter o seu negócio funcionando num período de crise como essa, uma covardia. Que a prefeitura precisa parar de ser covarde com quem quer andar na lei. Claro que é um problema que a gente precisa enfrentar, mas com austeridade. Não é a Guarda Municipal, que a Guarda Municipal não é feita para espancar camelô, mas com a postura do município do Rio de Janeiro, com a fiscalização de fazenda do município do Rio de Janeiro, atuando e coibindo com a presença policial. A Guarda Municipal armada, pronta para enfrentar criminalidade e ocupando as ruas, ela inibe o comércio clandestino. O cara fica intimidado de transgredir. Ainda mais que a gente sabe muito bem que em meio a esse comércio clandestino tem muita mercadoria de procedência duvidosa, tem muita mercadoria fruto de roubo, de descaminho, e que aí sim é crime e precisa também ser enfrentado. Então, a resposta para isso é a austeridade e a presença policial, transformar a Guarda Municipal em polícia municipal, e aí a presença do poder público, da autoridade, do poder de polícia na rua, com a fiscalização da postura e da fazenda municipal, e, sobretudo, criando um ambiente favorável em locais que a prefeitura mantenha o padrão, em que a prefeitura organize e, sobretudo, que mantenha um controle dessa atividade, que é uma atividade importante e que a gente tem que reconhecer como uma atividade, principalmente nesse momento de profundo desemprego. Maravilha, perfeito. Pedro, tudo bem? Maravilha. Então, agora vamos ao nosso quadro, que é o quadro mais famoso do Brasil, deputado. É o quadro chamado Bombinha. É o seguinte, a gente vai fazer perguntas rápidas, você vai ter aí, pode responder com uma palavra ou uma frase. Né? É tipo a da Maria Gabriela, aquele bate e volta, mas é mais original que o nosso aqui, né? Vambora. Então, vamos lá. Seguinte, quem tem bombinha? Rafa Zoli, tem bombinha? Não, deixa o Pedro comandar. O Pedro é fera aí da bombinha. Deixa porque ele tem as mais bem alinhadas, ele fica no final, mas pode começar também. Pedro Cavalcante. Opa, vamos lá. Tá ruim a internet dele, hein? Acaba que a gente tem mais perguntas, né? Aí, às vezes a gente condensa nas bombinhas. Calma aí. Então, tá falhando pra todo mundo? Ou é só pra mim? Linha amarela com ou sem pedágio? Sem pedágio, sem pedágio. Não precisa de pedágio. Muito bem. Próxima. Acho que o Pedro tá falhando. A prefeitura se preocupou, esse prefeito se preocupou tanto com a pirotecnia na linha amarela. Eu ia falar de... Esqueceu da linha vermelha, que é ele que cuida, que está largada as traças. Então, antes dele meter vamos lá. A linha amarela, tinha que cuidar da linha vermelha, pô. Exatamente, bombinha. Pedro, já voltou aí? Você conseguiu voltar? Pedro está enfrentando alguns probleminhas aí. Calma, um segundo que ele vai voltar. Então, oi, voltou? Tá com meu áudio aí? Problemas técnicos. Vamos ver se ele está voltando. Meu áudio tá indo? Seu áudio vem tá indo. Aos poucos. Tá? Agora veio, vai. Ok. Deputado, eu ia fazer uma pergunta, inclusive, sobre educação, né? Mas acabou que não deu tempo. Mas as escolas com Paulo Freire ou sem Paulo Freire? Sem Paulo Freire, distância de Paulo Freire. Sem doutrinação ideológica. Show Paulo Freire. Show comunismo, show socialismo. Deixa as nossas crianças em paz. A educação tem que ser emancipadora do mercado de trabalho. Ponto. Estudar português, matemática, história, geografia e fim de papo. Adorei. Tá certo. E eu vou fazer a última bombinha agora. Que é o seguinte, vamos fazer um exercício. O senhor criticou tanto você, né? Você já pediu para ele chamar de você. Você criticou muito hoje a gestão da prefeitura do Marcelo Crivella. Vamos fazer um exercício. Voltamos a outubro de 2016. Se você soubesse que o Crivella faria essa gestão, você apoiaria ele ou o Marcelo Freixo? Marcelo Freixo nunca, jamais, em tempo algum. Aliás, o meu sonho seria ter o Freixo disputando essa eleição para ser confrontado por mim. Mas ele, infelizmente, ele amarelou. Mas jamais. O pessoal representa tudo de nefasto que uma sociedade precisa. Eles defendem aborto, defendem droga, defendem sexualização de criança, defendem o engordamento do Estado, paquidérmico. Tudo de ruim está representado na figura do PSOL e do Marcelo Freixo. Então, qualquer um menos Marcelo Freixo. Muito bem, eu tenho uma aqui. Bom, você já respondeu, eu tinha uma que era a Guarda Municipal armada ou desarmada. Você acabou Polícia de falar. Municipal.
Polícia Municipal armada, inclusive com um grupamento, utilizando o armamento nacional, o fuzil T4 da Taurus, Guarda Municipal armada e com grupamento especial armado de fuzil, inclusive 556. Perfeito. Rafa Zoli, tem alguma? Acho que a gente já estourou muito, acho que o Amorim foi muito carinhoso com a gente aí, respondeu tudo, acho que agora a gente ia ficar só continuando no mesmo tema. Eu já acho que foi ótimo. Amorim, brigadíssimo aí pelo que agradeço. Agradeço a oportunidade demais. Obrigado. Perfeito. Bom, então é isso. Pedro, mais alguma? Pedro Barbosa, alguma coisa não, né? Já foi? Uma pergunta. Vai. Não, uma perguntinha só. Ar-condicionado nos ônibus ou não? Ar-condicionado nos ônibus. Absolutamente legítimo. A gente se ele dissesse não nisso aí, agora, porra, perdia tudo que ele fez até agora. Senão não quer falar que, não. Ônibus quente. Ar-condicionado nos ônibus. Mas, assim, eu explico. A pergunta foi boa. Não zombem dele, a pergunta foi muito boa. Mas ele não soube explicar. Claro que esse modelo do ar-condicionado, na verdade, o BRT é um modelo importante. E aí eu vou fazer só um gancho em relação ao BRT. A gente tem um momento que, desde que a gente era moleque, houve essa crítica, que o Rio de Janeiro tem muito ônibus na rua e tem mesmo. Que foi um modelo que foi muito complacente com as empresas de ônibus, por vários motivos que a gente já sabe quais são. Mas esse modelo, especialmente do BRT, ele é um modelo, ao meu ver, equivocado, porque a gente poderia ter, utilizando essa mesma via, essa mesma extensão, no modelo de trilho, que é um ambiente muito melhor, com muito maior capacidade de carga. Agora, é fundamental, e é importante, Pedro, você tocar no tema de transporte, porque pouca gente toca nesse assunto. No BRT, por exemplo, já que está o modelo aí, vai custar muito caro para a gente botar trilho, vamos continuar com o BRT, mas é fundamental que aquele cara que mora em Santa Cruz, por exemplo, que ele desça numa estação do BRT de Santa Cruz, mas tem que andar, às vezes, 5, 6, até 8 quarteirões para dentro de Santa Cruz, que é um bairro geograficamente muito grande e que não é atendido pelo transporte público. Então é importante que tenha, primeiro, a independência e não ficar escravo de empresário de ônibus. Botar uma fiscalização para funcionar e fazer o contrato funcionar, porque o contrato ele é muito rentável. E eu aqui não satanizo de maneira nenhuma o empresário, não. O empresário tem que ganhar dinheiro. Agora, é importante que a gente consiga mesclar também o transporte público com o transporte alternativo, que no caso da Zona Oeste também pode ser uma grande mão na roda, literalmente falando, para a gente solucionar esse problema de transporte público na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Perfeito. Bom, pessoal, com isso, eu espero ter atendido todas as perguntas aí do pessoal da internet. Só algumas dos templários aí que ficaram para serem respondidas, mas depois vocês falem aí com o deputado que ele responde todas. Mas a gente colocou quase todas as perguntas aí. Atendemos todo mundo. Deputado, mais uma vez, muito obrigado. É um prazer enorme ter você aqui com a gente no Bomba Atômica. Vamos ter aí, bem capaz de termos aí um debate entre os candidatos, presencialmente depois. Vamos te chamar. E muito obrigado sempre pela audiência, de verdade. Um grande abraço. Espere de mim que não coloque muito confronto, muito pra cara, e vamos para dentro mudar a história do Rio de Janeiro. Valeu. Agora, tem uma coisa que é bom lembrar. Quinta-feira agora, Paulo Marinho agora vai dar a sua entrevista aqui no Bomba Atômica. E semana que vem, mais entrevistas ainda. Vamos entrevistar todos, deputados. Vamos entrevistar todos. Vou acompanhar e mandar as perguntas. Vou provocar os caras aí. Tirar da zona do conforto. Excelente, obrigado, pessoal. Um abraço, obrigado, deputado. Obrigado. Minha admiração. Valeu, obrigado. Tchau, tchau.